Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, enche de graça, que a sua semana seja uma semana de vitória. Vamos prosseguindo então com a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje, especificamente, a data em que eu gravo esse vídeo é 8 de agosto de 2021, uma data que comercialmente coincidiu com a data do Dia dos Pais. Tivemos uma aula interessante na igreja, no templo, né, na data de hoje, mas trago parte dela aqui, trago ela aqui para os senhores, né, para que os irmãos possam acompanhar e tenham uma ideia do que foi discutido. Afinal, alguns pais, penso eu, de certa forma até justificado, né, não conseguiram comparecer ao tempo em virtude dos seus compromissos de família. Mas sigamos então. Sempre lembro aos irmãos que as leis não são leis de Moisés, embora o Novo Testamento, às vezes, o próprio Cristo faça referência às leis da Torá como leis de Moisés, mas é uma ideia de que Moisés é o intermediário da lei de Deus, que Deus mandou entregar para o povo. Note bem, né? Esse assunto já foi até levado aí à congregação. Veja que ele tem duas tábuas nas mãos, né? Algumas pessoas entendem que do 1 ao 5 vai parte dos 10 mandamentos, do 6 ao 10 na outra tábua. A gente entende que não, que as duas tábuas tinham o mesmo teor, porque era como se fosse um contrato, né? E contrato, uma via dele fica com um dos contratantes e a outra via de igual teor com o segundo contratante. Hoje em dia, as duas partes podem acabar desconfiando entre si que um tem alterado a sua via do contrato. Então, hoje a gente tem a figura do cartório, né? O cartório, então, seria um meio de salvaguardar uma via intacta do documento que esteja fora do alcance desses dois contratantes, de forma que nenhum deles pode alterar os termos do contrato ou os termos da aliança. Interessante, né? Prossigamos, então. As leis foram dadas por Deus nesse dia aí, lá no Monte Sinai, né? É o local onde ela foi dada ao povo de Israel e, portanto, é uma aliança que veio do próprio Deus. São palavras vindas do próprio Deus e não da pena de Moisés, não da mente dele, ok? Bom, a última aula nós verificamos ali a proibição sobre erguer postes de pedra ou esculpir uma pedra para poder adorar, para se prostrar sobre ela para poder realizar a adoração, né? Era um ato preventivo de Deus com relação às questões de idolatria, e agora a gente continua com o princípio, a proibição de número 13, que é a de não plantar árvores no santuário. Está aí o texto que serve de base: não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra do Senhor, do seu Deus. Embora esse texto também se aplique à proibição de erguer postes ídolos, é proibido erguer postes e também árvores, né, dentro do santo lugar, ou dentro do templo, né, de uma forma geral. Talvez isso possa ser, a título de princípio, ser estendido para dentro dos templos, para dentro da sinagoga, né, enfim, de qualquer maneira, onde se invoca o nome do verdadeiro Deus, esse mandamento proíbe, na verdade, a plantação de uma árvore, né? Por quê? E aí, essa foi a explicação que eu trouxe aos irmãos na congregação. O pessoal, as religiões idólatras da época imaginavam que Deus tinha uma esposa, certo? E é uma coisa que tanto o judaísmo quanto o cristianismo sempre rechaçaram essa ideia, porque isso faz da religião uma religião politeísta. E o Antigo Testamento, principalmente as profecias, né, em algumas profecias é muito claro que Deus disse estar sozinho, que ele não tem consorte, ele não tem alguém que seja corresponsável com ele pela criação de todas as coisas. Ele, de iniciativa própria, sozinho, o criou, por meio de Cristo, né, por meio do Messias, e não precisou de um par, de um casal e etc e tal. E você vai notar isso principalmente nos livros históricos do Antigo Testamento, sobre essa primeira, segunda Reis, primeira, segunda Crônicas, uma figura
de uma deusa, agora me falha a memória a qual cultura pertence essa deusa, mas a deusa Asherá, ou Azerá. Ela é uma deusa em formato de árvore, né? A ideia de que a plantação de uma árvore num local sagrado fosse o local de oferecer culto a Asherá, ou Azerá. No sentido de que ela seria a esposa de Deus e, por isso, plantar uma árvore ao lado do local sagrado ou da Arca da Aliança é como se colocasse a esposa de Jeová do lado de Jeová, e isso é uma profunda heresia. É por isso, então, proibido. Você também, por conta dessa ideia, você vai trazer à sua mente, vai conseguir pensar nas proibições que o Antigo Testamento tem também, de que o povo ofereça incensos, holocaustos nos bosques, nos altos dos montes. O problema não é o monte, o problema não é o bosque, o problema é a ideia que está por trás dessa questão das árvores, né, de uma floresta, como abrigo de local de culto. Será que não estaria sendo feito culto a essas árvores como representando o Asherá? Essa é a ideia da proibição, então, ok? Aí algumas representações de árvore com uma tonalidade feminina, né, com a ideia feminina por trás, porque a figura feminina não só é a esposa, como também a mãe, a amamentadora, a cuidadora, e dentro da figura do judaísmo e do cristianismo, que são religiões monoteístas, não se aceita essa ideia. Tá? A pena para uma pessoa que plantava uma árvore em um local sagrado do culto ao verdadeiro Deus, seria a pena de chicotadas. Vamos ao próximo princípio, na verdade, o próximo mandamento, não é uma proibição, é o mandamento de destruir todo tipo de idolatria na terra de Israel. Com isso, eu trago para vocês, e esse foi o comentário que eu fiz no templo hoje, esse mandamento muito provavelmente só se aplicou ao período em que o povo de Israel invadiu para conquistar o território de Canaã. Deus tinha prometido lá atrás para Abraão que toda a terra que ele peregrinou seria dada aos descendentes dele. Essa terra ia desde o rio Eufrates, que hoje faz parte do país chamado Iraque, até o Rio Grande, na verdade, o Mar Grande, que o pessoal fala, né? Que era o Mar Mediterrâneo. Tudo compreendido entre esses dois termos faria parte do território que Deus prometeu a Abraão dar aos seus descendentes. E o que acontece? Ao longo da história, o ponto máximo que o povo conseguiu alcançar foi durante o reinado de Salomão. Depois, o reino foi perdendo espaço até que foi destruído pelos assírios, pelos babilônios, voltaram por um curto espaço de tempo para essa região, não conseguiram ocupar aquele mesmo espaço de novo, vieram os gregos, dominaram, vieram os romanos, dominaram e expulsaram o povo de lá, e apenas em 1948 os judeus começaram a retornar para aquela região para chamar o território de país Israel. Tá certo? De qualquer maneira, nesse primeiro momento de entrada do povo de Israel lá em Canaã, a ordem prévia que Deus tinha deixado para eles nessas referências aí é de que, ao entrar, todo tipo de idolatria deveria ser destruída dentro do território. Tá bom? Vamos ver então, olha só, Êxodo 34, já logo depois da libertação do povo do Egito, assim que atravessaram o Mar Vermelho. Acautelem-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. É lógico, meus irmãos, nós temos uma discussão moderna, né? Ela é agora, contemporânea, a questão do respeito à religião do outro e etc e tal. Mas veja bem que essa é uma ideia moderna, não era uma ideia daquela época. Israel estava invadindo um território que originalmente não era seu, mas que Deus disse que estaria tomando dos donos originais para entregar a Israel. E por que Deus faria isso? Comentei com os irmãos no templo que antes mesmo da libertação do povo do Egito, Deus já tinha avisado lá no livro de Gênesis que os amorreus e alguns povos que moravam em Canaã
já estavam atingindo o limite da paciência de Deus, por assim dizer. Uma hora chegaria o momento em que o corpo entornaria e que Deus se vingaria ou puniria, entraria em juízo contra os idólatras que habitavam a terra de Canaã, especialmente aí os amorreus, né? Quando Deus, então, determina que o povo de Israel saia do Egito e vá para Canaã, é uma ordem de Deus para desapropriar o povo que morava originalmente em Canaã como forma de punição. Então, é como se Deus usasse Israel como a sua mão, como a sua vara de correção. O povo, então, deveria entrar em Canaã, expulsar aquele povo, destruir a forma de culto idólatra deles, que é um dos motivos pelos quais Deus os desapropriou e tomou deles a terra de Canaã para dar a Israel. E é lógico, isso não aconteceria de forma pacífica, seria resistido por forma através de guerra, e na guerra não deveria haver misericórdia para com esse povo e nem fazer acordo com eles. É isso que a gente vai ver em um outro mandamento aí na frente. Então, sem essa história de defesa de direitos à religião, direitos humanos, lembre-se, trata-se de um período muito anterior à questão dos reconhecimentos de direitos humanos, né, por sociedades internacionais, e a questão aqui tem muito mais a ver com o exercício da fé daquele instante, ok? Por isso, então, a ordem de eliminar qualquer traço de ideia que fizesse o povo de Israel voltar para a idolatria. Vamos prosseguir, então. Proibição de número 25. Não aumentar a nossa fortuna com qualquer coisa que provenha da idolatria. Então, tinha um objeto sagrado que custava um dinheiro muito caro, tinha um próprio dinheiro que foi depositado diante daquele ídolo, nada daquilo pode ser trazido para dentro da casa de um crente, porque veio da idolatria. Não aumentar as nossas posses em virtude de nada que uma vez tenha sido objeto de idolatria. É o que diz o texto, olha aí, ó. Essas coisas, a gente já comentou, elas deveriam ser destruídas no meio da praça. Objetos de idolatria deveriam ser reunidos no centro da praça da cidade, né, um local público, e destruído, colocado fogo. E aí, olha aí Deuteronômio 7, 25 e 26, o que diz: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. O negrito agora. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Então, a sua casa é um local pela qual Deus se interessa. E você levar objetos de idolatria para lá, mesmo que seja só pela questão financeira do ouro, da prata ou do enfeite precioso que tinha ali, negativo. Isso aí, ó, é um motivo que faz com que a ira de Deus se acenda contra as pessoas que integram o seu povo. Olha aí, ó, considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para destruição, ok? Então, objetos de idolatria ou que um dia serviram à idolatria não devem integrar os objetos que pertencem à nossa casa. Vamos prosseguir então, olha aí, ó, Deuteronômio 13, verso 17, não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Então, se o povo de Israel quisesse crescer, ser uma nação pujante, ser uma nação, porque na época também a ideia de mãe bem-sucedida é aquela mãe cheia de filhos, né? Uma mãe que não conseguia ter filhos, naquela época era entendido como um fracasso. Então, se o povo quisesse isso, quisesse crescer, quisesse ser forte, que honrasse a palavra do Senhor e que não tivesse em suas mãos nada do que fosse referido à idolatria. Prossigamos então, a pena para isso, para quem violava essa proibição, seriam as chicotadas. Lembrando, as penas de chicotadas eram sempre limitadas a 40. 40 menos uma era a estratégia do pessoal não permitir que o sentenciado, que o sancionado fosse punido além daquilo que era permitido. Então, sempre faziam 39 chicotadas por penalidade, punível com chicotada. Tá? Vamos prosseguir, então, a proibição de número 22, diz que é proibido
tirar proveito de ornamentos que enfeitam o ídolo. A ideia é parecida com a anterior, mas essa aqui agora não é apenas voltada para os objetos que um dia serviram para o culto idólatra. Aqui agora também são para os ornamentos que cobrem a imagem do ídolo. Às vezes o ídolo é banhado a ouro, banhado a prata, ou ele é vestido com uma roupa caríssima, e as pessoas querem então fazer uso dessas coisas, tirar proveito dessas coisas, é proibido. Lá no templo foi citado, inclusive, o caso de Acã, que era um dos integrantes do exército de Israel, sob o comando do sucessor do Moisés, né, o Josué, e o Josué, como um capitão, um general de guerra, vencendo diversas batalhas porque Deus estava à frente. A partir de um certo momento, Josué começa a perder as batalhas. E aí ele faz um recuo tático, conversa com os seus líderes e já pede o pessoal para botar as cartas na mesa. Quem está pisando na bola e desobedecendo às leis de Deus? Tem alguém aqui pisando na bola, porque senão Deus não nos deixaria perder as batalhas que nós estamos perdendo. E aí Acã confessa que ele pegou uma capa babilônica e instrumentos de ouro e prata, dinheiro, né, muito dinheiro em termos de peso de ouro e prata, que pertencia aos idólatras, coisas que deveriam ser destruídas, e trouxe para dentro da casa dele, dentro do acampamento de Israel, e isso provocou a ira de Deus. Deus se afastou do povo, que começou a perder as guerras. A punição de Deus foi imediata. A terra se abriu, né? Acã e a família dele foram consumidos ali então. Ou, salvo engano, aquela linhagem da família foi consumida por conta desse pecado, né? Tá aí o texto aí, ó. Deuteronômio 7:25. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Então, se tem uma orientação, é de que não seja agradável aos seus olhos uma coisa que é detestável aos olhos de Deus, não é mesmo? Vamos prosseguir. As penas para quem fazia isso eram as chicotadas. A proibição de número 48, não fazer uma aliança com as 7 nações idólatras de Canaã. Lembre você, quando Israel invadiu Canaã, tinha que expulsar de lá 7 nações muito mais fortes, muito mais numerosas, porém idólatras, e por esse motivo Deus as expulsou de lá, as desterrou de lá. E o povo de Israel tinha que ir conquistando a terra aos poucos, até tirar todo esse povo de lá, sem ter pena deles, e sem fazer aliança com eles ou qualquer tipo de acordo. E a gente vê ao longo do livro de Juízes que isso não foi obedecido, o que se transformou em pedra no sapato do povo de Israel, enquanto esteve aí nesse período no território de Canaã. Vamos ver o texto aí, ó. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. E aqui são numeradas 7. Hititas, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Essas 7 nações, maiores e mais fortes do que eles, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade. Ficou muito claro então aí quais eram as 7 nações, elas não existem mais, portanto, entende-se que esse mandamento acabou sendo precluído, né? Acabou deixando de existir na prática, porque não existe esse povo para que com ele se façam alianças. Mas se existisse, a proibição continuaria. Como é que a gente pode trazer esse princípio para a nossa vida cristã? A gente entende que as pessoas que têm práticas idólatras, nós não devemos ter acordo com elas, não devemos fazer negócios, vincular a nossa vida, fazer alianças com elas, não devemos procurar ter casamento com elas, devemos sempre fugir de um relacionamento que nos comprometa profundamente com as pessoas que têm práticas idólatras, né? Vai chegar um momento onde o seu perfil ético não vai encontrar com o perfil ético dela, e isso pode ser motivo de problema no futuro. Vamos prosseguindo, então. Não demonstrar compaixão para com os idólatras. O versículo é o mesmo, é apenas a parte destacável que é diferente.
para que o povo de Israel tinha que entrar na terra dos idólatras e destruir os altares deles e não fazer aliança com eles, caso houvesse resistência, destruí-los totalmente sem ter piedade. Olha aí, ó. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas trato algum e não tenham piedade delas, ok? Trata-se, então, aí de uma medida para prevenir que a convivência entre um idólatra e um crente faça com que o crente se transforme no idólatra. Mas, Diego, não é possível também que o crente influencie o idólatra a abandonar a idolatria? Bom, isso é pregação. Mas a gente prega, denuncia o pecado, convoca o arrependimento, e se não houver esse desejo, da outra parte, a gente sacode a poeira dos pés, tira de nós a culpa de não ter pregado o evangelho, intercede pela pessoa diante de Deus, mas não entra em sociedade com ela, não vincula a sua vida às condições de vida dela. É tentação, né, contra a lisura do seu relacionamento com Deus. Vamos seguir, então. Não permitir que os idólatras residam em nossa terra. E essa seria o último mandamento que a gente vai observar hoje. Na verdade, é uma proibição, a de número 51, faz referência ao território de Israel, né? Principalmente nesse tempo onde a terra seria possuída, conquistada. As outras nações que antes habitavam seriam expulsas. Olha aí o texto. Não façam aliança com eles e nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Você vê, então, que preventivamente Deus já proíbe e diz o porquê. Uma hora ou outra, a convivência prolongada vai fazer com que vocês tentem se identificar, encontrar mais motivos para ficar juntos do que afastados, e adorar aos deuses deles pode ser uma coisa que chame a atenção de vocês. E isso seria uma armadilha espiritual para o povo de Israel, portanto, proibido. Daí o porquê não fazer aliança com eles, não ter pena deles e não deixar que eles continuem morando na terra. Infelizmente, ao longo do livro de Juízes, a gente vê que o povo de Israel faz justamente o contrário. Cada tribo possui o seu território, né? Vence as tribos inimigas, e em vez de destruí-las ou desterrá-las, faz com que elas sejam escravas deles dentro do território que Deus deu para Israel e proibiu de permitir que povos idólatras morassem lá. E isso custou muito caro ao longo de todo o livro de Juízes, Reis e Crônicas. Foi um problema que levou Deus a permitir que Nabucodonosor fosse e destruísse a nação do sul, que era Judá, e que Senaqueribe, os assírios, destruíssem a nação do norte, o reino de Israel. E Israel como um todo sendo punido por conta da idolatria. Né? Meus irmãos, peço a você que continue acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical, continue crescendo na graça e no conhecimento, e a gente continua na próxima semana com o estudo das leis de Deus, ok? Que Deus te abençoe, graça e paz seja continuamente derramado sobre a sua vida. Forte abraço.